Então, meus queridos, estamos retornando agora, já adequando o nosso equipamento aqui. De vez em quando isso acontece, pode acontecer. E estamos retomando o nosso raciocínio no nosso encontro semanal pelo Pão de Cada Dia. Estávamos falando então a respeito da condição que vive o ser humano hoje. Essa condição em que nós nos damos conta, estamos ficando muitíssimo, deveras assustados com os acontecimentos do mundo. Nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, irmãos no sentido de ser humano, estão fazendo coisas assim sem precedentes. Coisas assustadoras estão acontecendo, situações aterradoras. E nós então nos perguntamos, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Meu Deus, é assim mesmo? Será que eu também não estou igualmente desse jeito? Será que isso também não está me transformando? Porque às vezes eu tenho pensamentos julgando o que os outros estão fazendo, porque inevitavelmente o assunto que chega até nós, ele nos incita a avaliar, a julgar. E esse julgamento, às vezes, quando procede de nós, nos assusta. Tem gente gritando, tem que morrer, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. E daqui a pouco se percebe, meu Deus, eu estou tão grotesco, ou eu estou tão diferente do que eu era, que talvez eu esteja ficando igual. Então, nesse proceder, durante algum tempo, nesse tempo, cada qual vai tomando suas atitudes, seus parâmetros. Quando você não tem uma base acertada, quando você não está ligado à realidade da vida através do autor e consumador da vida, que é o Senhor Deus, quando você não está inteirado, você não sabe muito a respeito do sentido da vida, isso mexe muitíssimo contigo. Essa condição acaba por perturbá-lo, acaba por trazer pessoas então a situações inesperadas. Quer dizer, aquele que conhece, aquele que tem intimidade com Deus, tem intimidade com a palavra do Senhor, certamente ele entende, vê, compreende de uma maneira diferenciada e se posiciona. Outros tantos vão tirando suas conclusões, vão tirando agora, vão tendo suas opiniões e vão tomando as decisões também de suas vidas conforme base naquilo que pensam ser. Quando não está esclarecido a natureza humana, a natureza divina, a humanidade em si, quando ela não é bem clara para nós, tendemos a nos confundir e tornar isso tudo ainda pior do que já está. É sobre isso que eu quero abordar num momento com vocês. Pessoas estão agora tomando como base, se norteando em suas vidas por aquilo que fazem de bem, quando na verdade nós deveríamos avaliar as coisas que são contrárias ao nosso bem-estar e à nossa conduta. Você deve se preocupar com aquilo que de fato ruim você faz, e as coisas malvadas que você faz, e não ficar agora se vangloriando das coisas boas. Temos uma dificuldade tremenda de nos analisarmos, porque pensamos, uma única coisa detona tudo que eu fiz, e de fato é verdade, basta um único pecado. E nesta busca nós procuramos nos valorizar, nos agarrar naquilo que nos faz bem, ou nos traz uma boa imagem de nós, ou nos traz uma consciência boa de nós mesmos. Lutamos para termos uma posição de destaque ou de bem-estar na sociedade, lutamos para não sermos confundidos com as pessoas más e de má índole, buscamos andar segundo agora modelos que dão conta de que somos pessoas diferentes daqueles que são ruins, diferentes daqueles que pensam em maldade. Enfim, tudo isso nos faz assim nos sentir melhores, e tem sido a baliza para muitos na vida. Vou dar um exemplo. É muito comum hoje que você seja medido pelo trabalho que você faz, que você desenvolve. É muito comum hoje você ser conhecido ou ser levado em conta por alguma relevância sua. Quando se referem a você, como é que as pessoas costumam dizer? Não, fulano, ele trabalha em tal lugar, é um trabalhador.
Ah, fulano, não, fulano é importante lá dentro, ele faz coisas importantíssimas ali dentro daquela organização. Ah, fulano não, fulano eu conheço. Nossa, ele é ativo na sociedade, ele sempre está, fulano está na igreja, sempre. Então essas referências têm sido a baliza para a nossa vida e nem sempre elas são autênticas, são originais, nem sempre elas refletem verdadeiramente a inteireza do teu ser. Porque por vezes você é uma pessoa pacífica por fora, tranquila, ali, cordata, por dentro você está se degladiando contra a vontade extrema de fazer uma maldade. Então essa condição não é de toda verdadeira. A pessoa é educada porque é submissa, tem medo de perder alguma garantia, não porque a índole dela, a verdadeira, a natureza dela é uma natureza pacífica. Quantos se mostram ser o que não são por uma privação, por uma obrigação, por uma necessidade momentânea, em que, dado o momento, quando isso passa, se revelam pessoas terríveis, pessoas de uma índole terrível. Então, a respeito disso que nós estamos conversando agora, que está batendo a nossa porta. Porque um menino de 15 anos, 16 anos é capaz de fazer uma maldade contra outros meninos? Porque um homem adulto tem que violentar uma criança ou coisa parecida? E por aí, atrocidades muitíssimas. E pasmem, por pessoas que nunca deram muitas pistas que fossem assim ou capazes disso. Quando nós partimos do princípio que nós somos capazes de tudo, inclusive de amar, inclusive de nos transformar, é muito mais realista do que o fato de que muitos querem assegurar de que nós somos bons, somos maravilhosos e por um desvio nós acabamos fazendo o mal. Isso não é verdade. Queremos alimentar na sociedade e em nossas vidas a condição de que, não sei por que alguém disse, você é bom. Quando a própria palavra diz que não há um bom, não há um justo sequer sobre a terra. Quando a própria palavra diz, e quando chamam Jesus de bom, ele diz, não, bom é o meu Pai que está no céu. Mas o ser humano gosta de ter essa impressão de que ele é bom e que por estar estafado, que por estar agora comprometido psicologicamente pelo trabalho que está desgastando muito, pelas dívidas, pela situação, ele comete um ato de atrocidade e é tido como mal. A realidade é essa, pura e simples. Somos ruins, somos maus por natureza. E devemos aprimorar o nosso caráter para que possamos mudar essa realidade. E não o contrário. A vida toda uma pessoa tranquila, calma. Um dia ele acorda, vai lá e mata toda a família e se mata. Esse homem era bom. Então, aos olhos humanos, os companheiros de trabalho talvez pudessem elogiar e dizer, não, era uma pessoa de destaque aqui. Aqui era uma pessoa que sempre fez a diferença, uma pessoa de projetos, uma pessoa de ideia, uma pessoa humanitária que ajuda os outros. E aí fica mais perplexo ainda em saber aqueles outros que eram íntimos de que não tinha intimidade alguma com a verdadeira natureza daquela pessoa. Aquela pessoa era terrível. Aquela pessoa, foi enrustir aquela situação interna pelo qual ele não conseguiu lutar, ele não conseguiu dominar. É uma questão de domínio, sim. Temos que dominar agora o nosso interior, a nossa conduta, o nosso caráter. Temos que aprimorar o nosso caráter para que nós possamos, sim, nos mostrarmos e demonstrarmos o que queremos ser, buscando ser. Então hoje eu percebo assim que pessoas, como eu já disse, eu percebo que as pessoas se referenciam muito pelo que elas fazem. Não, nunca falta no trabalho. Não, é uma pessoa inteligentíssima. Não, é uma pessoa sempre presente. Isso tudo tem sido o parâmetro pelo qual nós temos para julgar verdadeiramente ou para entender quem é a pessoa do nosso lado, quem nós somos. A palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós.
mas é dom de Deus. Olha que coisa tremenda. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, aos que estão agora se enganando, por ganharem bem, ou por terem uma posição de destaque no trabalho, ou por nunca ter faltado no trabalho, ou por terem sido pessoas que nunca tiveram uma multa de trânsito, ou pessoas que a vida toda se mostraram compassivas. Isso tudo cai por terra, queridos irmãos. Existe uma realidade dentro de nós. Por que que a salvação é pela graça do Senhor Jesus? Ele nos deu, porque nós não somos assim. Essa graça não existe em nós, não por nós mesmos. Este amor de Jesus ainda não habita em nós. Temos uma natureza que ama ainda o pecado, o ódio, a raiva, que se inflama com muita facilidade. Temos uma natureza capaz de partir do amor ao terror em segundos. Então a nossa salvação, ela não se dá senão pela graça. Mas também, por que não agora pelas obras? Porque Deus nos dotou de inteligência. Talvez a pessoa mais brilhante do teu trabalho seja um psicopata. Talvez a pessoa mais influente que você conheça seja um louco. Ou seja, um inimigo da humanidade no sentido de bem-estar do próximo. São pessoas enrustidas, são pessoas que mantêm sua identidade no mal. Perseveraram, ou vieram dele, ou nele se afeiçoaram, e dele não querem largar. Então tudo basicamente se resume nisso, meus queridos irmãos. Eu tenho que ter um exame de consciência meu próprio. O que eu amo? O que eu amo? Que identidade eu tenho com o meu Senhor? Eu amo o que, na verdade? A minha paixão, o meu amor verdadeiro me inclina para onde? Me inclina para as coisas de fato boas ou não? Porque o malvado também se inclina para as coisas boas. E não raro ele usa isso como um artifício de engano. E lá vem aquele malvado com balinhas na mão, trazendo o docinho para a criança para poder seduzi-la. O malvado vai usar de artifícios, vai se infiltrar no meio de boas famílias. O malvado está dentro da igreja, ali fingindo, ali tecendo sua teia de maldade, se fazendo irmãos, aprendendo a linguagem dos irmãos, abrindo e fechando o livro sagrado. Está ali no meio dos outros, se caracolando entre os irmãozinhos, até esperando, até o momento de encontrar o seu golpe, o momento ideal do seu golpe. Então é importante que nós tenhamos o domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e que nós busquemos encontrá-lo, porque fosse pelas obras, pela inteligência que nós temos, nós estaríamos, como muitos estão, a produzir agora cidadãos, pessoas, personagens nessa história que vão nos substituir. Por vezes se fala muito em dupla personalidade, se fala muito nesse desvio de personalidade. Por que, queridos irmãos? Criamos personagens. O personagem trabalhador, o personagem funcional, é uma pessoa que não falta no trabalho. É uma pessoa de uma desenvoltura, de uma inteligência. Então ele ali cumpre um papel e quer ser visto por aquilo. Mas chegou em casa, ele é um monstro. Com os amigos ele é insuportável. E os pensamentos interinos dele são pensamentos do mal. Ele gostaria de, se possível, ter um poder destrutivo grande sobre a humanidade. Então o que guarda-se dentro de nós, das nossas entranhas, a nossa alma, o nosso sentimento, o sentimento verdadeiro, aquilo ali é a baliza para que nós venhamos a nos corrigir durante nossas vidas. Aonde vou repousar minha alma? A minha alma se afeiçoa mais do mau cheiro do que do perfume. A minha alma se compraz no meio da escuridão, no meio da ignorância, no meio de ignorantes que cegos vão produzindo maldade, ou ela está
agora repousando, desejando a luz e o bem-estar. Então você percebeu que tem aquele que já tem consciência da sua maldade e gosta dela. Aquele que gosta, ele não sabe viver sem mentira, ele não sabe viver sem fazer maldade, sem tirar um proveito sórdido, sem estar maquinando o mal. E existe o outro, que já tem certeza também do que ele ama. E tem certeza também da sua capacidade e ele luta contra as coisas ruins. E por consequência, ambos têm seus comportamentos na sociedade, que às vezes parecem iguais. Agora, o perigoso é esse meio termo. Aquele que, tendo inteligência, tendo sentimentos ruins dentro de si, tendo sentimentos bons dentro de si, opta por se esconder, dá um tapa e esconde a mão. Faço a maldade e depois digo estar arrependido. Eu faço nas escondidas e depois digo que foi uma fraqueza ou que eu não sabia o que estava fazendo. Então esse meio termo vai tentar ter um comportamento, entre aspas, normal, de bem, de pessoa do bem, que figura nos lugares chaves, que vai às igrejas, que faz o seu trabalho cotidiano, mas que é uma bomba relógio. A qualquer momento ele pode impetrar através, ele é um condutor, ele é um ponto potencial da maldade prestes a acontecer. Mas como fulano foi capaz de fazer isso? Como fulano foi capaz de trair? Como fulano foi capaz de aceitar uma condição dessa? Como ele foi capaz de impetrar por si mesmo esse terrível plano? Sim, estava à espreita. Só que estava maquiado, estava produzido para parecer bom. Estava no meio de trabalhadores que vão para o seu trabalho no dia a dia e só querem ter uma vida boa. Ele quer ter mais, ele é ganancioso, e ele quer mais, ele quer sobressair, ele quer, nunca basta para ele o que ele quer. Ele não tem apenas vontade, ele tem uma ganância exacerbada. Ele não se contenta com a boa festa, ele tem que partir, extrapolar. Não basta para ele ser uma pessoa simples, comum, normal. Tem que ter, tem que ajudar, tem que acumular, tem que ofender, tem que humilhar, tem que magoar. Se alegra em sua projeção pessoal e nunca com o crescimento dos outros. Então hoje eu posso dizer que o ambiente de trabalho tem produzido muito esse campo de atividade. Pessoas estão tidas como boas porque nunca faltaram em seu trabalho. Estão tidas como boas porque são exemplo funcional de inteligência ali e que resolve problemas, mas que elas não são, na verdade, autênticas. Ali se doam porque aquilo lhes traz um salário e agora a fama e especialmente ao disfarce perfeito. E quem duvida daquele que não tem dívida, paga suas contas em dia e vai trabalhar todo dia, todo mundo sabe onde ele trabalha e é elogiado lá dentro? Quem duvidar que esse possa ser um psicopata, um potencial agressor da humanidade? Por vezes também, vocês querem ver como tem pessoas que a inteligência faz, é aquela pessoa que impetrando a maldade, fazendo suas coisas erradas, depois logo no outro dia está na igreja, cantando no coral, está na igreja, dando glórias a Deus, chorando, compulsivamente chorando. Mas ontem eu acabei de destituir alguém para meu bel prazer, para o meu benefício próprio. Amanhã eu vou na igreja, eu choro. Eu conheci uma pessoa que era extremamente malvada com seus funcionários, com um empresário grande, chegava a mandar até, naquela época, que outras pessoas surrassem os funcionários quando eles não queriam. E eu vivi uma época dessa.
Mas quando falecia alguém, aquele homem durão, ele ia, porque era interior, então todos se conheciam. Eu fiquei um tempo nesse lugar. E ele tinha então conhecimento com todos ali, com os mais simples, com todo mundo. E quando alguém falecia, ele ia no velório da pessoa. Mas pensa num homem que chorava, ele gritava de chorar, e ninguém entendia, que todos os mais simples olhavam para aquilo e diziam: nossa, eu nunca imaginava que esse homem fosse assim. Na verdade era a consciência dele, ele vinha e fazia aquele choro, mas era um homem terrível, era um homem terrível. Vocês compreenderam? Vocês compreenderam que a igreja não é parâmetro para nós? Vocês compreenderam que o trabalho não é parâmetro para nós? Vocês compreenderam que as boas relações sociais politicamente corretas não são para nós parâmetro? Mas revelaram então o que é. Nós somos muito mais do que isso. Você não pode se medir pela igreja, pela tua frequência na igreja. Você não pode se medir pela função que você exerce. Você não pode se medir pela quantidade de amigos que você tem. Na verdade, o parâmetro está deturpado e é por isso que nós agora estamos com medo de andar na rua. Porque pessoas que nós nunca imaginávamos pudessem cometer loucuras podem ser o próximo agressor. Aliás, se duvidar, eu mesmo, num ímpeto de raiva, posso me tornar um assassino a qualquer momento. Então é esta bola, é esta identidade com o amor, é esta identidade de compromisso com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, que te garante o teu bem-estar e que você não é aquilo, não será. Que você, se tem algo que você tem que levar em conta, se tem algo que você tem que verdadeiramente você precisa agora tomar como baliza na tua vida, é esta condição, meu querido irmão. É íntimo, é pessoal. Por favor, não se deixe levar. É pessoal. É tão íntimo, é teu. Você sente isso. Sente raiva, sente ódio, sente nojo, sente... Avalie do que, por quê. Comece a se avaliar, meu irmão. Porque a salvação se dá pela graça. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus. E vocês são meus irmãos. Então aquele que acompanhar o irmão, Filho de Deus, irá para a casa do Pai, porque é do Senhor, porque se afeiçoa com os pensamentos do Senhor Jesus, porque se identifica com a proposta do Santo Evangelho e se abraça na nova e eterna aliança. Mas o que com Jesus não quer andar, não quer ser chamado de irmão, aquele que prefere andar ao vento das suas paixões, que faz o que bem entende, ora enganando, ora escondendo, que acha que a escuridão pode esconder, pode encobrir os pecados, que acha que pode dar um tapa e esconder a mão e está tudo bem, que acha que pode surrupiar, que acha que pode viver se maquiando, viver. Não, isso é para o homem. Por efeito, isso para Deus, isso não funciona. O Senhor nos conhece, o Senhor te conhece. Na verdade, nós não somos novidade nenhuma para Deus. Nós somos a oportunidade de nos decidirmos pelo bem. Então, parta de um princípio. Em mim há uma maldade. Em mim há sentimentos de maldade. Em mim há coisas que às vezes eu tenho medo de pensar. Às vezes eu tenho medo de mim mesmo. Então parta desse, se agarre nisso e diga: essa natureza tem que mudar. E eu vou buscar agora a mudança dessa natureza no Senhor Jesus Cristo, que é a minha referência. E vou pedir a Ele, vou pedir ao Espírito Santo de Deus que me transforme, que me faça sentir bem com
a minha realidade, que a minha natureza mude a partir do meu pedido, da minha oração, da minha intercessão, que eu mude o meu ser, o meu direcionamento real de vida, a ponto de eu dar conta a cada instante de que vivo dessa maneira renovada. Não mais como uma criatura que simplesmente tem vida, mas um filho de Deus, agora junto com Jesus caminhando. É isso, é pela graça. Jesus disse: meu filho, vocês não teriam a mínima chance. Meu filho, vocês me crucificariam tantas quantas fossem as vezes, com requintes de crueldade da época de vocês. Vocês são isso, o que eu encontrei há 2000 anos atrás. Então mude com a presença do Senhor Jesus. A Bíblia, o Santo Evangelho, de todos os recursos que o Senhor nos traz. Assim nós temos que submeter a nossa natureza a uma transformação profunda, a perguntar mesmo: você quer ser isso? É isso? Você quer viver na amargura? Você quer viver na maldade? Você quer viver se aproveitando dos outros? Você quer viver se aproveitando da fraqueza dos outros? Você quer ter essa vida vergonhosa, miserável, em que você se faz de coitado e vive açoitando os outros? Basta para você a mentira que você prega à tua consciência ou tenta convencê-la? Tudo são pelas obras. Porque os mais bonitos que estão nesse tempo por aí, os mais bem-sucedidos, na verdade são pessoas terríveis na sua maioria. É íntimo, é teu, é uma luta com a tua identidade, é uma luta para que, pela graça do Senhor Jesus, sejamos salvos pela fé. Eu sou de Jesus. E esses pensamentos malvados que eu tenho, eu confesso. E essa angústia que me acompanha, tentando me levar às vezes a desistir da vida, eu confesso. Mas eu confesso que eu sou do Senhor e quero mudar. Aí sim é que nós vemos a renovação de uma pessoa que, estando chafurdada, condenada, saindo já de uma condenação conhecida, agora diz: me salve, Senhor. Me salve, me transforme, me alcance, me busque. Então, esse me busque, esse eu te quero, esse Senhor espera por mim, é que vai ser a autêntica transformação tua. E que aí sim, infalivelmente, teu comportamento será mudado de forma genuína, a se levar por conta. E não porque você foi o funcionário do mês, ou não porque você ganhou unicamente uma promoção, ou não porque você agora foi aclamado pelos amigos como o mais legal. Compreender? A porta é estreita. O caminho é largo, a porta é estreita. E continua sendo. E ela é na medida exata para que não entre nada daquilo que não for compatível com as suas medidas. Vamos trabalhar nossas medidas. Vamos trabalhar o nosso ser agora, que não aceita a maquiagem como elemento de convencimento de bondade, porque sabemos, não somos bons, mas sabemos, temos um sacrifício vivo do Cordeiro Santo do Senhor que nos chama pela graça a sermos salvos. Que Deus o abençoe de todo o coração. Perdoe o fato de termos que recomeçar em função técnica aqui. Estou sendo ajudado pela minha netinha, na verdade, de 12 aninhos. Eu agradeço por isso, por ela já estar me ajudando nessa idade. E quero saudar a irmã Adriana, a irmã Cristina, o irmão Marlos, o irmão Andros, Roberto Silva, lá meu querido. E quero ver quem mais aqui. Tem mais pessoas, a irmã Cristina, tem mais pessoas ainda. E certamente aqui eu tenho reduzido, chegar atrasado para mim. Mas eu quero dizer a todos vocês, queridos, que estão agora nos assistindo, compartilhando essa live. Meu amado, algo que deve ser feito nesse tempo na humanidade começa por nós. Começa primeiro por nos conhecermos, porque como é que nós vamos tocar adiante ou ter a impressão de bom do mal
querer identificar nos outros aquilo que nós não identificamos dentro de nós. Temos que identificar que natureza hoje está imperando dentro de nós. Se é a natureza do mal, se é a natureza da tristeza, da raiva, do ódio, e a imperatividade da maldade nas suas muitas formas, na dúvida inclusive, né, no fato de não tomar decisões acertadas sempre. Quando isso então nos domina, temos que lutar contra isso e temos o Espírito Santo, Senhor Jesus, que nos socorre. Mas se nós quisermos deitarmos numa consciência mentirosa de que somos bons porque pagamos os outros, honramos nossos compromissos, ou porque nós somos pontuais em compromissos humanos, não importando com a natureza da qualidade do amor que está dentro de nós, ou a falta dele. Então daí isso é um engano, e isso leva à maldade, isso leva ao fim, isso leva à perdição. E esses tantos que aí estão se descobrindo a cada dia. E não adianta você querer agora chegar na polícia, em psicólogo, em agente social. Isso é uma questão que vem muito antes de um profissional ser formado. O que esses homens agora, essas crianças, homens, mulheres, que não têm idade, estão mostrando, impetrando sua personalidade maligna, estão deixando aflorar essa maldade capaz de matar inocentes, de torturar até a morte da forma mais cruel e tudo mais. Isso tudo está mostrando o ser humano que não se enfrentou ou que já por si decidiu que esse é o caminho dele. Todo aquele que busca ajuda, o Senhor esteja. E aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. E é por aí adiante. Então não há motivo para você ser malvado ou não. Mas se você repousar nisso, essa maldade vai tomar conta de você. E aí você vai perceber que pessoas aí, pasmem, que nunca você imaginava pudessem fazer algum mal, vão aparecer metralhando, arrebentando, cortando, esquartejando, fazendo de tudo que é pior. E você vai continuar no boquiaberto, pasmo, cada dia mais assustado, e feito um bobo perguntando: meu Deus, o que vai ser? Você já se dominou por acaso? Você já dominou essa natureza maligna? Você já fez a sua escolha? Então que hipocrisia é essa? Eu conto com cada um de vocês. Os que não me ouvem, os que não... Eu não posso falar, mas os que me ouvem, é inconcebível que continuem sendo pessoas sem dar nenhuma resposta, esperando o quê? De um órgão público, de uma política contaminada que hoje é o maior câncer que existe na humanidade. Você quer acreditar nesses homens? Você quer acreditar nos intelectuais desse tempo? Em que você quer acreditar? Acredite em você. Acredite em Jesus, que se mostra a você e diz: você é diferente, meu filho. E lute contra isso. Lute para o bem. Salve-se primeiro. Depois me leve. Mostre pelo Santo Evangelho o caminho da salvação para muitos. Se eles quiserem, farão. E se não quiserem, a realidade os mostrará. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Em nome de Jesus, muito obrigado pela companhia.